Olha aí, pessoal, finalmente saiu o anúncio, ou pelo menos parte do anúncio, do tal pacote fiscal do governo Lula. E sim, o Fernando Haddad fez uma apresentação, um discurso à nação em TV aberta, pronunciamento oficial do ministro da Fazenda. E foi tudo aquilo que a gente imaginava que seria de fato, ou seja, um monte de embromação, politicagem, demagogia, aquela coisa toda típica do PT, e pouco ou quase nada que possa, de fato, ajudar a reverter o problema fiscal do Brasil. Muito pelo contrário, isso aqui tem até potencial para piorar a depender do andamento do PIB nos próximos anos, mas é a realidade do governo Lula, como nós já esperávamos, né? Tem o pronunciamento dele aqui de cerca de 7 minutos e olha, a cara do sujeito me disse parece alguém infeliz, satisfeito com o que está falando, com as lorotas que está colocando diante das câmeras, com o teleprompter que está sendo lido aqui, né? E não, Fernando Haddad não está nada satisfeito, nada feliz. Na verdade, ele é o grande derrotado nessa história, depois do Brasil, é claro, depois de todos os brasileiros. Mas ele é o grande derrotado porque a ala política do governo Lula ganhou de lavada nessa história. Vamos conversar sobre os anúncios feitos pelo Fernando Haddad, sobre essa questão como um todo, toda a repercussão que isso vai ter do ponto de vista fiscal. No mercado, creio que a repercussão maior vai acontecer no dia 28, que é o dia que você deve estar assistindo este vídeo aqui. Estou gravando na noite do dia 27, pouco depois do pronunciamento. Vamos conversar sobre isso então, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o Haddad fez um pronunciamento aqui para explicar quais são as medidas que o governo vai tomar. Por que diabos ele fez um pronunciamento se de fato já se sabia que haveria uma série de cortes, já tinha muita coisa sendo adiantada, enfim, né? O que motivou esse pronunciamento oficial do Fernando Haddad, né? Cheio aqui de imagens do Lula e ele aparecendo sorridente, uma imagem desfocada do Lula aqui atrás, né? Olha que coisa, e o PIB tá crescendo pra caramba, o desemprego tá caindo. Por que essa gabulice toda aqui? É muito simples a questão, porque a equipe política venceu e foi uma imposição dessa equipe ao Fernando Haddad, sem dúvidas, né? Então, primeiro vamos falar dessa derrota que o Haddad sofreu nessa história. Primeiro de tudo, né? O ponto principal aqui que chamou mais atenção foi o anúncio do aumento da isenção do imposto de renda. Por que diabos você vai fazer um pacote de corte de gastos para reduzir o déficit e você vai colocar um aumento de isenção de impostos nesse pacote, né? O que eu acho disso aqui? Qual que é a minha opinião a esse respeito? Como libertário, para mim, imposto é roubo, né? Imposto, a alíquota justa de imposto é 0%. Então, qualquer corte de impostos é algo louvável, algo muito bom, sem dúvidas. Acontece que isso aqui, na prática, não representa corte de impostos. Definitivamente não. Por quê? Isso vai vir via aumento de impostos em outra área, em outro sentido, vai trocar 6 por meia dúzia, ou vai vir por meio de déficit, aumento de gastos estatais, do rombo estatal, que é financiado por impressão de dinheiro. Logo, isso é o imposto inflacionário disfarçado. Então, o governo vai tomar isso de alguma forma do povo, seja via impostos diretos em outra área ou sobre algumas faixas de renda, seja de uma forma indireta via imposto inflacionário. Então, a gente vai continuar sendo tributado de qualquer forma. A maneira correta de fazer isso aqui é cortando gastos para justificar essa redução no imposto de renda. Agora, para quem vai ser abarcado por essa isenção aqui, é uma ótima notícia. Sugiro que a pessoa que esteja nessa situação pegue essa diferença e coloque em alguma outra moeda que não seja o real brasileiro, que tende a se depreciar ainda mais com esse cenário e com tudo que foi apresentado pelo Fernando Haddad. Mas ele não queria
definitivamente que houvesse corte de redução do imposto de renda, mudanças nesse sentido, porque não é só a mudança da primeira faixa do imposto de renda, como aconteceu no ano passado. O governo Lula aumentou a isenção para até 2 salários mínimos de isenção de imposto de renda. A questão é a seguinte: hoje, a última faixa do imposto de renda, a mais alta, 27,5%, já incide em quem recebe mais ou menos R$ 4.600 líquido, um pouco mais do que isso. Ou seja, se a faixa de isenção vai ser R$ 5.000, isso significa que toda a tabela do imposto de renda vai ter que ser remodelada. Isso se o governo não colocar todo mundo acima disso, 27,5%, que eu não descarto também essa possibilidade. Seria uma baita sacanagem, sem dúvidas, mas é algo que vai mexer com a tabela do imposto de renda toda, e é claro que isso aqui vai ter uma repercussão de maneira geral na questão orçamentária. Vai ser uma baita de uma renúncia fiscal que não vai ter alguma compensação em outra área, a não ser por criação de novos impostos, né? Então, primeira derrota do Haddad. Ele não queria colocar essa questão da isenção do imposto de renda nesse anúncio. Ele queria deixar isso para o ano que vem, né? E de fato, ele falou isso publicamente em várias ocasiões. Acabou que a opinião dele, a vontade dele não foi feita. Quem tomou essa decisão aqui foi o próprio Lula no dia 25, segunda-feira, começo dessa semana, junto com Haddad e junto com o meu xará Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Tanto o Haddad quanto o Galípolo aconselharam o Lula a não fazer esse anúncio agora, e só que o Lula, com a equipe política dele, decidiu que seria interessante falar aqui, não só esse anúncio, tá? O anúncio também aqui a respeito dos super salários, né? Imposto ali, uma tributação extra sobre quem tem super salário aqui, né? Um imposto mínimo para taxar os milionários, enfim, né? Então eles falaram que não era interessante fazer isso agora, esse anúncio, mas o Lula argumentou que era preciso mostrar que todo mundo vai ter que fazer sacrifício, né? O governo não fez sacrifício nenhum nessa história, até onde eu vi, mas enfim, todo mundo que paga imposto, é claro. Então, teve aquela reunião ali e tudo mais, e aí o pessoal estava com medo de que acontecesse o mercado repercutisse mal essa situação aí, né, da questão da inclusão de um ajuste fiscal pelo lado das receitas de novo, ao invés de cortar despesas, e aconteceu, bolsa caiu, dólar subiu, já era esperado que a reação do mercado seria essa aí, né? Então, o pessoal falou que não, o pacote é corajoso, mas faltou aí um pouco mais de empenho aos olhos do mercado, naturalmente, né? E aí, o que acontece? Falaram assim para o Haddad: não, agora você vai fazer um pronunciamento à nação para explicar essas medidas aí com Brasil mais forte, governo eficiente e país justo, né? Essa que seria a ideia da equipe de marketing ali do governo Lula e tudo mais, só que a gente já sabia que isso ia acontecer porque essa informação vazou. Não era para vazar, pelo menos acreditava-se que seria algo assim que pegaria de surpresa, né? Então, logo na parte da manhã, o pessoal do mercado financeiro não só sabia que o Haddad iria fazer o anúncio, como eles sabiam também que o Haddad iria colocar junto desse anúncio o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E aí é aquela história, alguém passou essa notícia para frente aí sem que houvesse coordenação entre os ministérios. Na verdade, o Luiz Marinho já tinha avisado antes do pronunciamento do Haddad, inclusive, que haveria ali a tributação dos super ricos nesse pacote, antes mesmo do pronunciamento oficial. Olha a situação aí, né? A ideia seria usar esse pacote de tributação dos super ricos como um peso ali, um contrapeso para o corte de benefícios para pessoas mais pobres de forma geral, né? Então, o Haddad foi vencido aqui tanto em matéria das coisas que ele queria fazer e queria postergar, a vontade do Lula prevaleceu. Ele foi vencido na necessidade de fazer um pronunciamento oficial em cadeia nacional antes daquela coletiva de imprensa que seria o padrão,
E ele foi vencido também porque as informações foram vazadas antes mesmo dele fazer esse pronunciamento, que acabou tornando toda essa história dele aparecer em cadeia nacional como sendo algo totalmente irrelevante. O que foi falado aqui na prática, né? Pois bem, o Haddad não especificou o pacote de 70 bilhões de reais de corte de gastos, né? Não deu detalhes, parece que ele vai falar amanhã, no dia 28, em detalhes, em minúcias, numa coletiva de imprensa, aí sim, sobre essa questão. Então, ele falou aqui que vai haver uma limitação para o crescimento do salário mínimo, vai ter aqui o aumento de impostos para quem tem uma renda superior a 50 mil reais por mês, sem excessos, né? Como se já não houvesse excesso de impostos aqui no Brasil. E ele deu mexeu aqui com o Congresso Nacional também, né? Falando que 50% das emendas de comissões vão para o SUS, para a saúde pública, né? Enfim, é uma redução, conforme a gente já sabia, da regra do salário mínimo. Vai continuar tendo crescimento real acima da inflação, o que é um problema sério, né? É aquele pacote fiscal que resolve um pouco ao invés de... Nem chega a resolver muita coisa não, tá? Mas é aquele pacote, um pacote sem coragem, um pacote medroso, covarde. É isso que nós estamos presenciando aqui, até mesmo pela questão do abono salarial. A Simone Tebet praticamente queria extinguir isso aqui, ela falou em entrevistas alguns meses atrás. Depois o governo chegou aí a um consenso de reduzir o pagamento do abono salarial só para quem recebesse até um salário mínimo e meio, mas agora olha a solução de consenso que eles acabaram terminando e colocando aqui, né? Vai ser uma redução aqui para o próximo pagamento para quem ganha até 2.640, que são 2 salários mínimos do ano passado. E esse valor vai sendo corrigido pela inflação até chegar em um salário mínimo e meio, porque o salário mínimo vai crescer acima da inflação. Então isso aqui vai demorar anos até acontecer. Não sei que previsão que eles têm aí. Enquanto que aparece aqui, né, vai ter aquela questão de pente fino no BPC, no Bolsa Família, aquela coisa ali toda e etc. E vai ter a tal da isenção do imposto de renda também. Obviamente isso vai ter que passar pelo Congresso Nacional, vai ter que ser feito via projeto de lei, a gente não sabe para onde a coisa vai caminhar. Fernando Haddad ainda vai dar mais detalhes de cada um desses projetos, falar de valores, é claro, mas de maneira geral... É o que a gente esperava, um pacote fraco, covarde, que não vai resolver absolutamente nada, recheado de populismo e em um momento, em um contexto em que o Fernando Haddad sai desmoralizado, enfraquecido e cada vez mais poste do Lula, que foi quem deu as ordens, quem deu as cartas nessa história. Eu vou deixar aqui do lado uma análise que eu tinha feito anteriormente sobre esse pacote, muito do que eu previ acabou acontecendo de fato, vale a pena assistir. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.